Olá, o meu nome é Vitor Delboni. Bem-vindos a mais uma palestra do ciclo Arte e Educação. Ele está em uma Você varanda sabe a diferença de patrimônio material e patrimônio imaterial? com A vegetação ao Valéria fundo. Alencar vai contar um pouquinho pra gente. Letreiro, ciclo de palestras Arte e Educação, Patrimônio Tombado. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria Peixoto de Alencar, eu sou professora, sou historiadora, sou pesquisadora de arte e educação em museus, né? Eu fiz o mestrado e doutorado em artes com esse direcionamento em educação em museus e patrimônio. Por isso que eu tô aqui hoje para a gente conversar sobre patrimônio tombado. Valéria é branca, tem E cabelos aí já castanhos vou curtos e começar ondulados. revendo esse título, né? Porque quando a gente pensa em patrimônio tombado ou em patrimônio de um modo geral, mais do senso comum, a gente pensa o quê? Numa igreja, num palacete, numa edificação, num museu, até num monumento, né? Num patrimônio natural, por exemplo. Mas e o patrimônio que não é Ao fundo, prateleiras com vaso, uma escultura, livros e uma bonequinha de material, tecido. que não é um edifício, que não é uma obra de arte, que não é uma escultura? O que a gente faz? A gente não tomba, não dá para colocar uma plaquinha de tombo num acarajé, né? Nem numa roda de capoeira. Esses patrimônios, esse tipo de patrimônio que é sim considerado patrimônio, a capoeira inclusive patrimônio mundial, ele é patrimônio pela Unesco, a gente registra, a gente não tomba. Né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? A gente vai dividir essa conversa aqui em dois momentos, tá? No primeiro parte, para ser bem didática, vamos dizer assim, a gente vai começar a falar de memória, história, museus e patrimônio. A gente vai falar um pouco sobre isso. Né, o que uma coisa tem a ver com a outra e o que uma coisa não tem a ver com a outra. Na segunda parte, a gente vai falar de patrimônio cultural de uma forma mais ampla, as mudanças que aconteceram da segunda metade do século XX para cá. Letreiro, memória. Então vamos começar falando de memória. Memória e história. Será que são a mesma coisa? Bom, são e não são. Vamos começar com a memória. Memória, cada um tem a sua, certo? Será que, por exemplo, a sua infância, suas recordações, a sua memória de infância é a mesma memória que tem os seus pais? Ou seus irmãos, ou primos, primas, seus amigos de infância? Será que a memória é a mesma? Pode até ser um fato comum, mas ele não é recordado, rememorado da mesma forma, porque cada um tem, mesmo quando a gente fala em memória coletiva, né? Cada um lembra as coisas de uma forma, certo? E aí, quando a gente pensa em fatos comuns, vamos levar para a vida pessoal. O meu aniversário de 15 anos, eu tenho uma memória. As minhas amigas que estavam lá comigo têm outra. O fato é o mesmo. Aqui, nesse momento, memória e história se aproximam, se atravessam, né? Vamos colocar aqui uma memória coletiva muito comum, talvez a imagem mais reproduzida da história da arte brasileira. Vamos pegar aqui o quadro do Pedro Américo, Independência ou Morte. Olhos sobre tela de Existe Pedro uma Américo. memória Sobre um cavalo no meio de nacional vários do 7 de cavaleiros, Dom Pedro setembro, ergue sua espada para o certo? alto. E existe também uma memória coletiva sobre essa pintura. E ela, inclusive, ela é revisitada muitas vezes, essa memória. Existe toda aquela questão de, mas Dom Pedro não estava no cavalo e tal. Porque a pintura é uma coisa, o fato histórico é outra. A pintura é um fato histórico, inclusive, né? É uma pintura do final do século XX. O próprio artista, o Pedro Américo, quando ele pintou essa tela, ele disse o seguinte, abre aspas, ele disse ser difícil reproduzir a cena histórica, principalmente quando ela não nos foi transmitida por contemporâneos hábeis de observar e de escrever, fecha aspas. Mas que contemporâneos hábeis são esses? E que memórias que eles iam contar? Se a gente aqui já chegou numa conclusão de que as minhas memórias não são as mesmas das pessoas que conviviam comigo quando eu era
criança, por exemplo, imagina uma memória nacional, uma memória coletiva. O que o Pedro Américo queria? Ele queria entrevistar pessoas e ele ia receber versões diferentes do mesmo fato. É aqui que memória e história se distanciam. A gente pode estar falando de um único fato, mas a gente tem pontos de vista diferentes. Porque memória, como falei, todo mundo tem, cada um tem a sua. História, ela é uma ciência e história é uma construção. Ela sempre é uma construção. Por isso, falamos em apagamento da história. A gente tem questões da história nacional que foram apagadas, porque memória, ela cada um tem a sua, existem as memórias coletivas e tal. A história, enquanto ciência, é uma construção que se apoia em determinadas memórias. Memórias de quem? De quem tem o poder de contar essa história, de construir essa narrativa histórica. Então, o que isso tem a ver com patrimônio? A gente falou de memória e história. Tem a ver que o patrimônio e as decisões da história que vai virar patrimônio está intimamente ligada com relações de poder. Quem tem o poder de preservar qual história, de contar qual história e de qual memória, a partir de qual memória. Dá para entender? Vou dar um exemplo. Quando eu falo em Dragão do Mar, o que passa na sua cabeça? Agora, e se eu falar em Tiradentes? O que vem na sua cabeça? Bom, sobre o Tiradentes, eu aposto que veio para a maioria, não vou dizer para todo mundo que está vendo isso aqui não, mas para a maioria veio aquela imagem clássica do Tiradentes barbudo, até com a corda no pescoço. Agora, Dragão do Mar, eu fico imaginando uns monstros marinhos aí aparecendo na cabeça de vocês, né? Porque quem conhece essa história? Então vamos lá, só a título de informação. Dragão do Mar, ou Francisco José do Nascimento, ele foi um jangadeiro negro, cearense, abolicionista. Ceará, aliás, que aboliu a escravidão em 1884, né? Foi a primeira província brasileira a acabar com a escravidão. Em 1881, o Dragão do Mar e os seus colegas protagonizaram a chamada Greve dos Jangadeiros. O que era isso? Eles se recusavam a transportar para navios negreiros os escravizados que saíam ali daquela região, né, do Maranhão, do Ceará, para Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, você estudou sobre o Dragão do Mar na escola? Comenta aqui, me conta nos comentários se você estudou sobre isso, né? Isso é uma história apagada que vem sendo resgatada. Várias histórias apagadas vêm sendo resgatadas. O Dragão do Mar, se não me engano, ele entrou no livro dos heróis nacionais, porque existe esse livro lá em Brasília, que inclusive eu vi esse livro, dos heróis brasileiros. Ele entrou nesse livro em 2017 só. Então, para você perceber, entendendo melhor isso, a gente consegue um pouco agora aprofundar na questão do patrimônio. Porque a ideia de patrimônio, ela é uma preservação de uma memória que é coletiva. Entendendo isso, a gente pode entender melhor a própria ideia de patrimônio, que é essa preservação de uma memória coletiva, tá certo? Então, vamos entender aqui no Brasil como surgiu o IPHAN, que antes se chamava SFAM, né, que era a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi uma empreitada inclusive do Mário de Andrade, né, hoje em dia é o IPHAN. Mas aí, lá em 1937, o que o SFAM falava sobre patrimônio? Primeira legislação patrimonial do Brasil, né, o Decreto-Lei número 25, lá de 1937, o que é o patrimônio histórico e artístico? O artigo 1º falava o seguinte: constitui o patrimônio histórico e artístico nacional, conjunto de bens móveis e imóveis existente no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Por esse artigo a gente já vê que a gente só está falando de patrimônio material, né? Quando a gente fala de bem móveis e imóveis,
A gente está falando do patrimônio em sua materialidade. E o valor excepcional. Quem é que dita, quem é que julga o que é algo com valor excepcional? Lembra que eu falei que tem a ver com as relações de poder? Vou citar aqui o professor Emmanuel Aguirre falando uma coisa bem interessante. Vamos lá? O professor Emmanuel Aguirre diz, abre aspas, as noções de beleza e qualidade ou de rigor histórico têm sido e são mecanismos muito eficientes para a segregação cultural, para a manutenção da hegemonia de uns modos de cultura sobre outros, para o controle ideológico e inclusive para encobrir ações políticas ou econômicas de longo alcance. Fecha aspas. Então, essas noções de valor estético, valor excepcional, aquilo que eles julgavam ser importante para a memória coletiva, é um julgamento de valor a partir de quem detém o poder, né? A gente tem, por exemplo, o Bourdieu, Pierre Bourdieu, ele fala sobre o arbitrário cultural, né? Que é aquilo que a gente desde pequeno aprende como o que é belo, o que é culto, o que é arte, o que não é, o que é patrimônio, o que não é. Então o Emmanuel Aguirre, quando ele fala isso, ele fala existe sempre um poder envolvido aí. E essa ideia, essa noção de valor, né, esse julgamento de valor sobre o que é histórico, o que é estético, vai dar origem aos museus do século XVIII e XIX, que a gente aqui no Brasil herdou como uma instituição de preservação da memória e do patrimônio. Né? E a gente herdou esse patrimônio que alguém julgou que deveria ser rememorado. Vou contar um caso para vocês. Estava eu fazendo minha pesquisa ali no Museu do Ipiranga, quando eu fiz doutorado, eu fiz minha pesquisa de campo no Museu do Ipiranga e acompanhando uma escola que eu voltei para essa escola depois da visita, eles fizeram a visita, e quando deu uns 15 dias da visita no museu, eu fui lá conversar com esses alunos e eu propus uma experiência ali, uma ação que eles foram construir uma narrativa visual da história do Brasil com imagens, assim como eles viram no museu. Então eu peguei imagens de obras que tinham no museu, imagens de obras da mesma época do museu, peguei também outras imagens mais contemporâneas, partida de futebol, roda de capoeira, desfile de escola de samba, enfim, eles tinham que contar a história do Brasil, né, com essas imagens. E aí vários alunos usaram a capoeira para contar a história. E na hora que a gente foi conversar, como eles tinham ido na visita no Museu do Ipiranga, eu perguntei para as crianças, né, ali, 7ª, 8ª série, assim, eu perguntei se eles tinham visto capoeira no museu. E aí um deles deu uma resposta que é isso. Um deles virou, eu nunca vou esquecer, gente, vou ver 90 anos, eu não vou esquecer. Esse menino virou e falou assim, não, a gente não viu capoeira porque lá no museu estava o Dom Pedro. É isso, isso são as relações de poder. Mesmo hoje em dia a capoeira sendo um patrimônio tombado, ela não está naquele espaço porque ela não foi pensada para estar naquele espaço, ou melhor, aquele espaço não foi pensado para abrigar essa manifestação da cultura e do patrimônio, tá? Por que isso? Porque ele é um espaço, e essa exposição especialmente, né, que a gente visitou, que é a exposição do chamado Eixo do Toné, né, que conta a história do Brasil a partir do ponto de vista paulista, ela é uma exposição do início do século XX. Então, alguma coisa mudou aí. Letreiro. Mudanças na noção de patrimônio. Agora que a gente conversou sobre memória, história, museu e patrimônio, brevemente, né? Mas conversamos. Ficou com alguma dúvida? Escreve aí, deixa no comentário. A gente vai olhar para as mudanças da contemporaneidade, né? O que mudou na noção de patrimônio da segunda metade do século XX para cá?
especialmente décadas de 60 e 70, né? Vamos pensar que naquele momento, o que acontecia? A gente tinha os movimentos de contracultura. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve o tropicalismo, a gente estava nas Américas, né, na América Latina especialmente, muita instabilidade política, vários governos ditatoriais estavam acontecendo aqui no continente, né? Então tudo isso começou a reverberar no que afinal é o considerado patrimônio nacional. Né? A memória dos excluídos começou a ser levantada. Por exemplo, se a gente pegar, eu falei dos movimentos de contracultura dos anos 60, a gente tem nos Estados Unidos a luta pelos direitos civis da população afro-americana, né? Os negros, enfim, e aí isso reverbera no resto do continente americano. Né, isso vai reverberar aqui no Brasil. A gente tem também todo, né, como citei, o tropicalismo, os artistas do pós-guerra e os artistas aí, especialmente da década de 1960, 70, eles também têm um papel no repensar as questões dos museus, por exemplo. Como que você vai colocar no museu uma performance? Né? O que é a obra de arte de uma performance? Vamos pensar na Marina Abramovic, por exemplo. O que é a obra? A obra é a performance, como você musealiza isso, como você patrimonializa certas manifestações da cultura. E aí começa a questão do que é cultura. A gente vai, de novo, focar aqui no Brasil e vamos para a década de 80, pós-regime ditatorial militar, cívico-militar, e a gente vai falar da Constituição de 1988, porque ela fala sobre isso. E ela é uma Constituição, uma das constituições do mundo que tem um caráter mais democrático, né? Com mais abertura. É bem interessante saber um pouquinho mais sobre ela, e ela fala sobre cultura e ela fala sobre patrimônio, né? A Constituição Cidadã. Vamos ver o que diz. Na Constituição Federal de 1988, o artigo 216 da seção 2 da Cultura vai dizer o seguinte: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão, 2. Os modos de criar, fazer e viver, 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. E 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Daí a gente tem já uma modificação daquele decreto de 1937. A gente não está falando aqui, pela Constituição Federal, só de bens móveis e imóveis. A gente está falando também do patrimônio que é imaterial. E agora o IPHAN vai ter um entendimento sobre isso. Vamos ver? A denominação patrimônio histórico e artístico é substituída por patrimônio cultural. O conceito é assim ampliado de maneira a incluir as contribuições dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Essa mudança incorpora o conceito de referência cultural e significa uma ampliação importante dos bens passíveis de reconhecimento. Assim, agora, a gente entendendo que cultura é toda a produção humana, que não se restringe a uma edificação, ou a um quadro, ou uma caneta, ou um documento. Qualquer produção humana é entendida como uma produção cultural. A gente vai ter o quê? A chance, essa ideia que está na Constituição, ela abre essa margem que a gente vai registrar o patrimônio daqueles sujeitos historicamente excluídos da narrativa da história,
que muitas vezes não deixaram nada escrito, ou a sua produção foi destruída, ou quando a gente fala até dos povos originários, por exemplo, muito do que foi produzido foi levado para museus fora do Brasil, né, como o exótico, enfim. Então a gente tem uma abertura para trazer várias produções da cultura que não necessariamente são produções materiais. E aí você engloba esses outros sujeitos que estavam fora da proposta do poder de contar sua própria história, sua narrativa. Por exemplo, os saberes e práticas associados aos modos de fazer bonecas carajá. Patrimônio imaterial inscrito pelo IPHAN em 2012. É uma referência cultural significativa para o povo carajá e representam muitas vezes a única ou a mais importante fonte de renda das famílias. Atualmente, a confecção dessas figuras de cerâmica é uma atividade exclusiva das mulheres e envolve técnicas e modos de fazer considerados tradicionais e transmitidos de geração em geração. Isso é patrimônio. A bonequinha ali de cerâmica em si, ela enquanto objeto, ela pode ser entendida como patrimônio? Sim, ela pode estar no museu, mas não é a bonequinha em si, mas é o modo de fazer. O modo de fazer essa boneca. Ela foi transmitido de geração em geração, não está num livro, né? São as mulheres mais velhas que vão passando esse ensinamento para as meninas e isso vai de muito tempo. Então é esse saber que é o patrimônio imaterial. É isso que é registrado. Uma bonequinha no museu pode até ter um número no livro de tombo, mas o saber, que é ancestral, não tem como você botar um número de tombo, você registra. Isso vale para vários outros modos de fazer, ofícios, o queijo Minas. Olha, eu adoro queijo, hein? O queijo de Minas, o modo de fazer, ele também é um patrimônio. O ofício dos cineiros, jongo aqui do Sudeste, né? Roda de samba do Recôncavo Baiano, maracatu, enfim, a gente tem várias manifestações culturais produzidas por sujeitos historicamente excluídos da narrativa da história e do patrimônio, que agora podem ter essa memória registrada como patrimônio. No website do IPHAN, a gente tem acesso ao livro de registros, bem como ao livro de tombo. Aí a gente consegue ver bens materiais e imateriais registrados e tombados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Continua tendo esse nome, embora a gente trate agora como patrimônio cultural, tá? E é importante também lembrar que o IPHAN é o órgão de preservação do patrimônio a nível federal. A gente tem os órgãos de preservação de patrimônio na esfera municipal e estadual. Aqui em São Paulo a gente tem o CONDENFAT no estado e o CONPRESP no município de São Paulo. E aí, na sua região, qual que é o órgão de preservação do patrimônio? É importante conhecer, porque não sei se vocês sabem, qualquer pessoa física ou jurídica pode pedir um tombamento ou um registro, né? Aí tem que entrar em contato com esses lugares e ver como que isso funciona, né? Quais são as regras. Por exemplo, muitas vezes aqui em São Paulo eu conheço alguns lugares que o imóvel foi tombado pelo patrimônio do município, do estado, na área externa. Internamente não. Internamente as pessoas podem derrubar uma parede, pintar de qualquer cor, tal, mas fora não. Então depende, né? Tudo sempre você tem que ir lá buscar aí o órgão de preservação da sua região e descobrir como é que isso funciona. Bom, dito tudo isso, vou terminando aqui e vou fazer uma proposta para você. E se você fosse construir uma exposição do seu patrimônio, das suas memórias? Vamos pegar o patrimônio de uma forma mais global, né? Aquele patrimônio que é material e imaterial.
O que estaria na sua exposição? O que te formou enquanto ser humano? Enquanto cidadão? Quem apareceria nessa sua exposição? Quem você gostaria que não aparecesse? Que você punha de lado, né? Tem memória que a gente não quer mostrar. Então, o que você mostraria e o que você não mostraria, né? E entender como que isso te forma como ser humano. Isso para você pensar sobre você. Agora pensa isso num contexto nacional. Quando a gente fala em patrimônio nacional, será que a gente consegue abranger todo mundo? Ou qual seria uma forma de eu conseguir abranger todo mundo? Me parece que a gente está nesse caminho. Não sei o que você acha. É isso, pessoal. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem aí com quem você acha que é importante para saber. Ainda que foi uma conversa rapidinha, né? Mas acho que já deu pra gente tirar algumas dúvidas, jogar outras aí para você pensar. É isso. Beijo. Vitor Delboni. E aí, curtiu? Se você quiser, deixa o seu comentário ou a sua dúvida aqui que a gente te responde. Obrigado e até a próxima. Um projeto realizado pela Polo Cultural Educação e Arte, produção Instituto Artium de Cultura, apoio Alelo.